Salve, ladies and gentlemen! Eu espero que todos estejam muito bem. E guerra comercial global, pessoal. O que as tarifas que Trump recentemente anunciou impactam seu bolso e também o Bitcoin. Recentemente, Donald Trump finalmente acabou de anunciar uma das maiores mudanças no comércio global nos últimos anos: as tarifas recíprocas com praticamente todos os países do nosso planeta. Isso já está abalando o mercado financeiro como um todo, porque o mercado internacional está caindo, o dólar está caindo, o Bitcoin está caindo, tudo praticamente está caindo. A pergunta que eu me faço agora, neste momento, é: se esse dinheiro está saindo do mercado, ele está indo para onde? Porque os títulos norte-americanos estão caindo, os maiores índices dos Estados Unidos também estão caindo, o ouro está caindo e também o Bitcoin. Aonde é que está indo esse dinheiro? E agora você deve se questionar: será que o meu dinheiro que está investido está em risco? Hoje eu quero te explicar exatamente como que vai funcionar essas questões das tarifas de uma forma bem resumida e também quais são as projeções da minha visão com os dados que eu tenho aqui para os próximos dias, semanas e até mesmo meses. Vamos primeiro ao que nós sabemos. O que são essas novas tarifas? O que nós sabemos é que existe no mínimo uma tarifa de 10% sobre todos os países. E nós também temos as tarifas extras, que são basicamente alguns países que já colocam, já cobram impostos e tarifas muito acima de 10, 20, 30% sobre os Estados Unidos, e os Estados Unidos está fazendo de uma forma recíproca perante eles. Então, usando alguns exemplos aqui, nós temos que o Iraque cobra 78%, então ele basicamente, os Estados Unidos vai cobrar metade disso, enquanto que na África do Sul, 60%, ele também vai fazer isso pela metade, e assim por diante. Dá para ver perfeitamente esses tabletes que ele apresentou ontem aí na tela. Ou seja, nós sabemos que por enquanto as tarifas funcionarão de uma forma muito simples. Todos os países que taxam os Estados Unidos serão taxados em pelo menos 10%, enquanto que os países que possuem mais taxas elevadas, os Estados Unidos irão taxar no mínimo metade do que já são taxados. É claro que essa é uma explicação extremamente rasa, mas infelizmente ontem, no dia 2 de abril, que quando foi o anúncio das tarifas em rede nacional, ele não explicou de muitos detalhes, ele não quis entrar em qual critério que ele utilizou para implantar essas tarifas sobre todos os países do planeta. Isso basicamente já justifica o porquê que o mercado está reagindo de forma negativa perante esses anúncios. O mercado, ele detesta surpresas. Então, esse novo anúncio, o Bitcoin está caindo, as ações de montadoras como Ford, Tesla estão caindo, a inflação futura voltou a subir. Então, isso até que é um lado positivo para nós, porque se a inflação futura dos Estados Unidos, que é uma projeção, volta a subir, eles acreditam que a inflação vai voltar a subir nos Estados Unidos, provavelmente eles terão que tomar certas medidas um pouco mais drásticas para conseguir controlar esta inflação. E uma coisa que está chocando bastante gente é que o índice de incerteza econômica está em nível tão alto acima da pandemia, se comparando até mesmo à crise de 2008. Essa incerteza política, fiscal e todos esses problemas, essas guerras tarifárias estão fazendo com que realmente não só o mercado cripto, mas o mundo inteiro fique com extremamente cautela. Eles não sabem para onde colocar o dinheiro. Antes, os Estados Unidos, seria um porto seguro, comprar dólar, ouro, só que hoje a gente está vendo que tudo está caindo. Então, para onde que está sendo migrado esse dinheiro? Esse é um dos motivos que eu acredito que, de certa forma, esse dinheiro vai voltar para o mercado. Porque se o dólar está caindo, as ações estão caindo, ouro está caindo, Bitcoin está caindo, aonde mais? Quais outras opções defensivas nós conseguimos encontrar hoje? Eu acredito que realmente estão colocando dinheiro em caixa para ver como que vai acontecer as negociações, após anúncio, alguns países já estão tendo algumas respostas um pouco mais agressivas e algumas respostas um pouco mais amenas, então provavelmente ou as coisas podem se esquentar e ficar um pouco mais complicadas a partir de agora, ou até mesmo podemos ver uma calmaria, quem sabe, daqui um mês mais ou menos, o mercado voltando, já digerindo essas informações, já vendo como o mundo está funcionando dessa forma e voltando a subir. E falando agora um pouco sobre os países que já responderam de uma forma negativa ou uma forma agressiva aos Estados Unidos, nós temos a China, União Europeia e até mesmo o Canadá. A gente pode ver que as respostas das tarifas sobre os produtos americanos, como o soja, o uísque, criou um incômodo, um efeito dominó, e isso pode realmente piorar nos próximos meses. Então, realmente existem dois pontos de vista. Eu sei que parece claro, pode subir quanto pode cair, parece bobo dizer isso, mas realmente, atualmente,
o maior inimigo de toda a parte global que nós estamos vendo, das finanças, dos investimentos, do mercado cripto, por exemplo, são essas tarifas, porque a inflação, de certa forma, já está sendo relativamente controlada, a taxa de juros, até o momento, não faz tanto mais sentido continuar tão elevada, e com esses recentes anúncios das tarifas, provavelmente os Estados Unidos terão que afrouxar um pouco a economia. Porque pensa comigo, com essas tarifas, basicamente os produtos que vêm de fora e entram nos Estados Unidos ficarão mais caros. Se ficarão mais caros, as pessoas irão consumir menos. Então talvez a política monetária dos Estados Unidos tenha que ser um pouco mais frouxa, eles tenham que incentivar o consumo novamente nos Estados Unidos. Bem, isso é apenas a minha opinião. Vamos ver os próximos capítulos. Um detalhe bastante importante também é a inflação. Caso a inflação dos Estados Unidos volte a subir, provavelmente o Federal Reserve vai ter que realmente segurar um pouco mais as taxas de juros em patamares elevados. Eu acho isso, sinceramente, um pouco improvável, porque assim, na minha visão, eu vou para o outro lado. Isso é possível, tá? Mas qual que é a minha opinião, né? No que eu estou estudando? Eu acredito realmente que com o desestímulo da economia que está ocorrendo nos Estados Unidos há mais de um ano, né, com a taxa de juros elevada, esse recente anúncio das tarifas faz com que os americanos pensem um pouco mais sobre a indústria local, né, dentro dos Estados Unidos e comecem a importar menos de países do exterior. Porém, se eles não tiverem dinheiro com isso, o Federal Reserve ele vai precisar mudar a sua política monetária para expandir, né, colocar mais dinheiro na economia para que as pessoas tenham dinheiro para consumir. Então, realmente, eu vou para esse lado, apesar de que nós temos, sim, o problema de que pode gerar não só a inflação nos Estados Unidos, né, um aumento da inflação, como em todo o planeta. Vamos mostrar alguns dados aqui em tela. A gente consegue ver que realmente a economia política, né, a incerteza dela, esse índice, está basicamente nas máximas. Então, realmente, muitos investidores e as pessoas como um todo estão extremamente cautelosas e assustadas. E incertas, né? Essa incerteza é o que gera pânico no mercado. O mercado ele não gosta de surpresas, ele precisa de previsibilidade. E isso que os Estados Unidos está fazendo, basicamente não ocorre desde a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, pelo que eu andei pesquisando, as tarifas eram bem comuns dos Estados Unidos impor sobre vários países do planeta. Porém, quando veio a Segunda Guerra Mundial, e eles quiseram colocar, né, transformar o dólar em uma superpotência, né, como se todo mundo necessitasse de dólar, eles acabaram tirando essas taxas para incentivar os países a consumir os produtos e também comprar em dólares. Com esses recentes anúncios de tarifas, nós realmente não conseguimos prever o que pode acontecer nos próximos capítulos. Por isso que esse índice de incerteza está quase nas máximas, comparando a 2008, basicamente, e até mesmo a pandemia que nós tivemos do Covid-19. E outro dado que eu também estou bastante de olho é o FedWatch. Eu já deixei bem claro aqui em outros vídeos que eu não gosto muito de observar esse dado, mas eu achei muito interessante a mudança de perspectiva de um dia para o outro, pelo simples fato, né, vamos colocar simples entre aspas, do anúncio das tarifas dos Estados Unidos. Basicamente, pessoal, a gente tinha 10% de chance, né, vamos dizer assim, 10% de chance de ocorrer uma corte da taxa de juros em maio, 7 de maio, que é a próxima decisão, e agora nós já subimos para 20. Então eu estou realmente mostrando para vocês que apenas um dia fez com que essas chances dobrassem, tá? Então eu vou acompanhar isso um pouco mais de perto até maio, porque realmente dependendo como for as políticas monetárias, essas discussões sobre as tarifas com os outros países, porque tem alguns países que já quiseram marcar reuniões com o Donald Trump, por exemplo, para negociar sobre isso, isso aqui pode mudar bastante. E a probabilidade, na minha visão, é de que as chances de ocorrer um corte na taxa de juros em maio vai crescer cada vez mais. Beleza? Então chega de incertezas e também possibilidades que podem acontecer. Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu continuo otimista, apesar dessa queda que a gente está vendo, estamos em 81 mil dólares no Bitcoin, pelo simples fato de o seguinte, pessoal. Eu mostrei recentemente também em outro vídeo de que se nós mantermos acima da média de 365 dias, essa EMA, né, de 365 dias, que é essa linha laranja, nós ainda estamos no bull market. Na minha visão, enquanto estiver acima disso, nós estamos tranquilos. Com esse canal de baixa que a gente está respeitando basicamente desde janeiro, né, desde dia 19 de janeiro,
a gente não vai conseguir subir. A gente está respeitando isso, mas esse padrão tende a romper para cima. Se romper para baixo, como já dito em algumas vezes, nós podemos ver muita queda no mercado. Atualmente, o maior suporte que nós temos no Bitcoin é os 76, 74 mil dólares, que é basicamente o patamar passado, né, o antigo topo. E historicamente dizendo, nós sempre retestamos esses patamares para voltar a subir. São raras as ocasiões onde a gente passa um topo histórico e não volta, como, se eu não me engano, acho que 8 ou 20 mil foi algum dos patamares que a gente nunca mais voltou. Mas realmente é muito possível que a gente chegue aqui, porque estará dentro ainda desse padrão, né, dentro desse canal, mas eu acho improvável a gente passar dessa linha laranja, apesar de que é bem plausível de nós encostarmos nela. Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu não vi ninguém comentando, sobre a compra dos ETFs de Bitcoin. Apesar da queda massiva, não só no mercado de criptomoedas, mas no mercado internacional, global, tudo caindo, os ETFs fizeram uma das maiores compras dos últimos meses, tá? Dos últimos meses. A última vez que ele fez uma compra foi desse tamanho, né? Foi mais ou menos em fevereiro. Então a gente está vendo que enquanto o mercado continua caindo, grandes investidores continuam acumulando e continuam comprando. Isso é extremamente positivo. Fora esse fator também, nós vemos aqui no Fear and Greed Index que nós estamos em Extreme Fear. Se a gente pegar aqui, pessoal, o histórico do Fear and Greed Index, todos esses pontos aqui, bem inferiores, né, tudo abaixo de 30 basicamente, foi ótimos momentos de compra. Ou seja, se a gente olhar apenas um dado, vamos dizer assim, apenas um dado para você saber quando comprar, quando vender. Quando está em Extreme Fear, né, um medo extremo, é um ótimo momento de compra. Esse é o fato. Quando está em grande ganância, né, é um ótimo momento para vender. E a gente consegue ver que nós estamos em Fear há algumas semanas já, eu diria até meses, desde fevereiro mais ou menos, e todos esses pontos aqui que eu estou enumerando, né, que foi 10, chegamos a 10, 15, 20, todos esses pontos foram basicamente os fundos do Bitcoin, todas essas partes aqui, pessoal. Explicando um pouquinho para vocês sobre essa dinâmica de guerras tarifárias que nós estamos vendo, isso não é bom para ninguém. Infelizmente não é bom para ninguém. Os Estados Unidos impor mais tarifas sobre os outros países e os outros países responderem de forma agressiva e aumentando mais imposto, mais tarifa ou tarifando outros produtos contra os Estados Unidos também não é bom para a própria economia, quanto para os Estados Unidos, quanto para o mundo todo. Então é muito complicado a gente ter uma resposta concreta de que o que isso vai causar para nós, o que isso realmente, como vai ser os próximas semanas, meses, até mesmo ano, eu diria, durante o ano, mas nesse momento, da minha visão, a única coisa que eu posso dizer é que você tem que manter a calma. Não venda no desespero, tá? Não entre em pânico. Nós ainda estamos em uma tendência de alta, apesar de estarmos caindo. É claro que essa tendência ela pode se concretizar de que nós já estamos num bear market, por exemplo, mas na minha visão e com os dados que eu acompanho, nós não estamos ainda. E o fato de mais carteiras com mais Bitcoin continuarem comprando, ETFs continuarem comprando e olhando para um horizonte assim do passado, todo esse transtorno cair, né, todo esse transtorno estar acontecendo e o Bitcoin só cair menos de 10%, por exemplo, em um dia, é histórico. Quando ocorreu a pandemia, por exemplo, que foi realmente algo global e também bem complicado, ele caiu mais de 50%, se eu não me engano, em uma semana, em poucos dias. Então, apesar de essa notícia ter impactado diretamente todo o planeta, o Bitcoin está respondendo muito positivamente. Caso você tenha muitas altcoins ainda na sua carteira, esse é o melhor momento para você realmente ver e rebalancear a sua carteira, pessoal. Porque até o momento só o Bitcoin está se provando durante o tempo, né, perante todas as incertezas do nosso mundo, e mesmo que ele esteja se provando ainda, ele sofre bastante. E a gente consegue ver que várias altcoins extremamente bem fundamentadas estão sofrendo muito com isso. Eu, sinceramente, continuo acumulando, tá? Bitcoin, NIR, Link, por exemplo, que são ativos que eu gosto bastante. DOT tá caindo bem pouco, mas tá basicamente no fundo do poço, né? Tá quase o mesmo preço que eu paguei há 2 anos atrás, mas eu tenho que ser transparente para vocês. Em algumas pontas eu estou perdendo dinheiro e em algumas pontas eu continuo ganhando, porque eu acumulei Bitcoin e num preço extremamente razoável e bem interessante. Então, mantenha calma, não haja com desespero, a gente tem que esperar mesmo os próximos capítulos,
Bastante gente fala, e eu também comento sobre a liquidez global. De acordo com a liquidez global, com um cálculo bem simples de 80, 100 a 112 dias mais ou menos, depois desses 112 dias, o mercado volta a subir. Sinceramente, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu vou continuar acreditando nisso, de que o Bitcoin vai continuar seguindo a liquidez global. Se entra mais dinheiro na economia, as pessoas têm mais dinheiro. Se possuem mais dinheiro, elas podem correr mais risco. É uma dinâmica extremamente simples. No momento, nós temos incertezas, guerras tarifárias e ainda pouca liquidez. Se as incertezas tarifárias forem resolvidas, os impactos dessas tarifas se concretizarem, né? Entendemos, os investidores entenderem mais como isso vai interferir no planeta e na economia como um todo, e, por fim, a liquidez voltar a crescer, né, continuar crescendo, mas com certeza vamos triunfar. Se você chegou aqui, cara, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aí o que você achou, o que você está achando, se você está preocupado, sabe, qualquer coisa, pessoal. E se você precisar de qualquer ajuda, é só mandar uma mensagem lá pra mim no Instagram ou comentar aí mesmo no YouTube, que com certeza eu vou tentar te ajudar. Com isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.